Olá, seja bem-vindo. Esse é o documentário ND e hoje vamos te apresentar a história de nossa origem, a cidade de Santa Inês, conhecida por muito tempo como a princesinha do Vale do Jiquiriçá. Nossa cidade localiza-se no interior do estado da Bahia. Segundo o último censo do IBGE em 2017, estimam-se que a cidade tenha cerca de 11.161 habitantes e faz divisa com outras três cidades: Cravolândia, Itaquara e Ubaíra. Meu nome é José Alfredo, mas todo mundo me conhece aqui em Santa Inês como Professor Zeca, Eu tenho 34 anos, moro há 34 anos aqui em Santa Inês e atualmente eu sou secretário da Fazenda no município. Diga seu nome. Alfredo José de Barros, 93 anos, Morador há quanto tempo em Santa Inês? 58 anos em Santa Inês. Há quanto tempo o senhor mora aqui em Santa Inês? Ixi, Maria, tá danado. Que eu vou, desde pequenininho, Uns 90 anos. Meu nome é Jéssica, bom dia. Atualmente eu estou como coordenadora de cultura do município. Segundo José Alfredo, a origem da cidade de Santa Inês surge a partir de Areia, hoje Ubaíra, mas há várias hipóteses sobre o surgimento da cidade. Para falar um pouco sobre Santa Inês, a gente não pode separar, ou seja, deixar de falar de Ubaíra, porque na verdade Santa Inês surgiu de Ubaíra, Ou seja, foi desmembrada do município de Ubaíra, da mesma forma como Cravolândia desmembrou do município de Santa Inês. Então, assim, a gente fala um pouco de Santa Inês falando de Ubaíra, é lógico, Então, assim, a questão do histórico de Santa Inês tem muitas divergências, Alguns falam de Maria Rosa no Logrado, que tinha umas terras aqui. Outros falam de Luiz Teófilo também, E falam também de Francisco de Souza Feio, Ou seja, a história do município de Santa Inês ainda não tem uma certa, vamos dizer assim, veracidade, vamos dizer assim. Uma coisa que comprove realmente que foi daquela forma, certo? Não é à toa que eu estou, juntamente com outros colegas, com outras pessoas envolvidas, nós estamos fazendo pesquisas, E a melhor forma de a gente fazer as pesquisas justamente é procurar os fatos ocorridos naquela época. Que uma das formas, na verdade, de a gente comprovar que ocorreu aquilo é através de jornais, E nessas pesquisas nós estamos buscando alguns recortes de jornais, Alguns jornais da época, que falavam sobre a história de Santa Inês ou da região, De alguns fatos ocorridos na região. Para a partir daí a gente realmente colocar, ou seja, à disposição de todos os santineenses, de todos os munícipes, a história de Santa Inês realmente como foi que ocorreu. Já o senhor Alfredo Barros conta que o surgimento do povoado de Santa Inês veio através do rio Jiquiriçá, por moradores de Valença. Curiosos gostariam de saber onde nasceu o rio Jiquiriçá. A partir daí, contrataram um agente reforçado para começar as buscas. A cidade de Santa Inês tem a ver com o nome deste rio, Jiquiriçá. Este rio Jiquiriçá nasce no município de Maracás, na fazenda Contenda. Banha 6 cidades até desembocar em Valença. E nesse curso daqui para Valença, ele recebe diversos afluentes. 12 afluentes jogam neste rio de Jiquiriçá no curso até chegar a Valença. Lá em Valença, chega com 30, 40 metros de largura. Um certo dia, pessoas idôneas lá de Valença disse: de onde vem esse rio tão bonito que desemboca aqui? Vamos procurar uma pessoa para sair, abrindo uma picada, magiando o rio até encontrar um nascente. Vamos. Reuniram, concordaram em pagar uma pessoa. Aí procuraram uma pessoa capacitada de fazer isso. Encontraram um sargento reformado, chamado Sargento Mó. Não estava nativa por deficiência em um pé.
e acertaram com ele, para no dia seguinte ele sair, abrindo a picada. Já era um senhor de 40 anos. Ele subiu. Alfredo Barros ainda conta que o sargento, senhor José, depois de 27 dias procurando a nascente do rio, encontrou uma fazenda para passar a noite. A partir daí, conhece a senhora Maria Rosa Nunes Logrado, dona da fazenda. Depois de 27 dias de andando de pé, magiando o rio, chegou aqui, nesta região. Era uma fazenda de uma moça idosa de 38 anos. Fazenda Santa Inês, toda essa região. 20 mil hectares de terra, tudo dessa fulana, Maria José Logrado. Não tinha filho, nem herdeira, nem ninguém, só era a dona de todas essas terras. Aí ele chegou num horário mais ou menos de 5, meia, 6 horas, não dá para seguir fazendo o serviço, procurou uma casa. Será que não tem uma casa por aqui para eu pedir uma noitada? Olhou, até que encontrou essa casa. E foi lá, chamou, ela saiu. Eu estou querendo saber quem é dono dessa casa para me dar uma noitada, que eu venho fazendo, a minha missão é essa. Ela disse, ó, dona, aqui sou eu. E você me dá uma noitada para eu passar a noite aqui? Dou. Ele ficou. O sargento Mó passou a noite com ela. Nessa noitada se entenderam. No dia seguinte, ele não seguiu mais a viagem. Ficou aí com ela. Durante 8, 10 dias de aconchego, resolveram se casar. Foram em Areia, que hoje é Ubaíra. Tinha um padre chamado Padre Garrão. Padre Garrão, nós queremos nos casar. Marcou o dia e a cerimônia tudo realizou. Casaram Maria José Logrado e o sargento Mó. Vieram. Viveram 22 anos de união. Depois ele adoece. Já com seus 70 anos, adoece. Morre. Ela volta novamente para a solidão, sozinha. Ficou sozinha durante 6 anos. A Maria José, depois de casada, só, viúva. Depois de 6 anos, ela também teve um problema de saúde. Adoeceu, ficou mesmo debilitada. Aí, já se ultimando, mandou chamar o Padre Garrão em Areia para dar extremoção. Recomendar a alma, que ela está se ultimando. O Padre Garrão veio. Aí ela diz, Padre Garrão, eu tenho tanta terra, ela está me ultimando, não tenho para que deixar, o que é que eu faço? O Padre Garrão diz, você não é devota de Santa Inês? Sim, doa a imagem de Santa Inês, toda a sua terra. Explicou a ela o que era doar. Disse, não faz isso para espaço. No dia seguinte ele veio com os papéis tudo preparado, uma almofada para pôr o dedo, já passando todas as suas terras em nome da imagem de Santa Inês. Aí pegou a mão dela, botou 4 sinais digitais, vale com uma assinatura. Passou 6 ou 8 dias depois, ela pagou. Para José Alfredo, Francisco de Souza Feio realmente existiu. Ele comprova isso a partir de recortes de antigos jornais da época. E nós temos aqui um almanaque, Estado da Bahia, do ano de 1899, né? Onde fala justamente da história de Ubaíra. E se fala da história de Ubaíra, fala da história de Santa Inês, é lógico, porque Santa Inês veio de Ubaíra. E aí, assim, falando a respeito de Francisco de Souza Feio, aqui nós temos aqui o município de Areia, como era conhecido Ubaíra, ou seja, como era chamado hoje a atual Ubaíra. Aí fala aqui, nos anos depois, aqui nós temos, vou ler para vocês. Não se pode precisar a data em que este município chegou o seu primeiro explorador, Francisco de Souza Feio. Então, se a gente pegar alguns históricos que nós temos aqui hoje na cidade,
fala desse Francisco de Souza Feio. Então, Francisco de Souza Feio, conforme aqui o almanaque de 1899, é uma prova que Francisco de Souza Feio existiu realmente, né? Ou seja, ele foi uma pessoa que fez parte da história, né? Então, é uma das provas, né, que nós temos aqui. Sendo certo que em 1777 o mesmo tirara, né? É porque antigamente tinha um linguajar diferenciado. Aí eu estou lendo aqui da forma como foi escrito, né, aqui no jornal. Por Seis Maria, os terrenos compreendidos da Barra do Riacho da Estopa, a Barra do Riacho do Torres, né? Essa Barra do Riacho dos Torres é aqui, próximo aqui, né, onde tem um assentamento aqui na Torre de Assis, ali todo mundo conhece, que é a região do Torres, né? Todo mundo conhece aqui. Com meia légua para cada lado do rio Jiquiriçá, né? Ou seja, meia légua, ou seja, 3 quilômetros, né? Que é uma légua dá 6 quilômetros. Tomando a respectiva posse em 7 de maio de 1785, na fazenda Pindoba, né? Eu ainda estou pesquisando. Eu tenho conhecimento que essa fazenda Pindoba é lá em Jiquiriçá, né? Porque o que é que acontece no Vale do Jiquiriçá? Quem dominava tudo aqui era Valença, né? E aí nós tínhamos aqui algumas cidades que eram importantes naquela época. Aí nós temos Amargosa, muito importante. Aí nós temos Maracás. Para você ter uma ideia, Jiquié foi emancipada de Maracás, ou seja, foi desmembrada de Maracás. Então Maracás é uma cidade muito importante. Aí nós temos Valença, né? Que eram cidades importantes. Santa Amaro também, São Miguel das Matas. Alguns municípios que naquela época dominavam essa região toda. Santa Amaro mesmo era a potência, né? Para quem pesquisar aí sabe muito bem que Santa Amaro era a potência. E aí, o que acontece? Os municípios foram criando, ou seja, sendo emancipados, e aí foram desmembrando. Então, assim, para você ter uma ideia, Valença dominava isso aqui tudo. Então, Jiquiriçá, o município que dominava antes do município de Areia, que hoje é Ubaíra, era Jiquiriçá. Ou seja, Ubaíra foi desmembrada de Jiquiriçá, né? Ela veio de Jiquiriçá. Mutuípe, Laje, tudo de Jiquiriçá. Porque Jiquiriçá, pelo que eu pesquisei aqui, né? Eu estava pesquisando e encontrei essas informações. Ou seja, Jiquiriçá foi desmembrada de Valença. Aí depois veio Ubaíra, depois veio Mutuípe, depois veio Laje, né? E aí sucessivamente, Santa Inês, Itaquara e etc. Então, Ubaíra foi desmembrada de Jiquiriçá. Por isso que ele fala aqui, Fazenda Pindoba. Essa Fazenda Pindoba, eu tenho conhecimento que é lá em Jiquiriçá, né? Que tem um local lá chamado região Pindoba. Eu ainda estou buscando a veracidade dessa informação, mas tudo indica que a Pindoba seja lá em Jiquiriçá, que é onde começou tudo isso aí. Ainda não se sabe ao certo qual a história verídica para o surgimento da cidade, pois há vários relatos sobre a história do povoamento. O nosso município ele não tem um histórico documentado, arquivado e catalogado com a história real do nosso município. Temos um projeto que é a história de uma princesa do Vale, que a gente está querendo desenvolver e buscar essa história do município, deixar documentada no nosso município. A gente precisa construir o projeto Princesa do Vale, que é realmente o histórico do nosso município, que é o que a gente não tem documentado. A gente não tem registrado o histórico do nosso município. Então a gente tem que fazer essas pesquisas com as famílias mais antigas do nosso município, para a gente ter em mãos esse documento, para a gente poder conhecer de verdade a história do nosso município. Tem várias vertentes, né, que é contado do nosso município, que foi uma família italiana, que era uma colônia, mas a gente precisa ter realmente documentado e registrado o que aconteceu com o nosso município. Então, assim, a questão do histórico de Santa Inês tem muitas divergências, né? Alguns falam de Maria Rosa no Logrado, que tinha umas terras aqui. Outros falam de Luiz Teófilo também, né? E falam também de Francisco de Souza Feio, né? Ou seja, a história do município de Santa Inês ainda não tem uma certa, vamos dizer assim, veracidade, vamos dizer assim. Uma coisa que comprove realmente que foi daquela forma, certo? Não é à toa que eu estou, né, juntamente com outros colegas, com outras pessoas envolvidas, nós estamos fazendo pesquisas, né?
E a melhor forma de a gente fazer as pesquisas justamente é procurar os fatos ocorridos naquela época. Que uma das formas, na verdade, de a gente comprovar que ocorreu aquilo é através de jornais, né? E nessas pesquisas nós estamos buscando alguns recortes de jornais, né? Alguns jornais da época, que falavam sobre a história de Santa Inês ou da região, né? De alguns fatos ocorridos na região. Para a partir daí a gente realmente colocar, ou seja, à disposição de todos os santineenses, né? De todos os munícipes, a história de Santa Inês realmente como foi que ocorreu. José Alfredo aponta que o grande problema de não se ter quase nada registrado é que ninguém catalogou nenhum fato sobre a história da cidade naquela época. Infelizmente, ao longo do tempo, isso foi se perdendo, né? Ou seja, não houve essa preocupação de você deixar isso registrado. Como já diz aquele velho ditado, né? Quem não conhece a sua história está condená-la a repeti-la, né? Então, não houve essa preocupação ao longo desse tempo de preservar a história, ou seja, os fatos ocorridos ao longo do tempo. E um dos fatos que ninguém sabe até hoje, né? A gente está ainda pesquisando, possa ser que alguém saiba, né? Alguém queira compartilhar, que é um trabalho muito complexo essa história de Santa Inês que nós estamos buscando, que é justamente saber esses fatos ocorridos. Por exemplo, quando foi que começou a lavagem da igreja, né? A festa de janeiro, né? A parte profana, quando foi que tudo iniciou. Então a gente está justamente buscando essas informações para a partir daí a gente montar a história de Santa Inês, né? A minha ideia, né, de construir isso não é simplesmente para deixar um meu legado, mas assim é para que todos saibam da história de Santa Inês. Da mesma forma, se tivesse lá atrás uma pessoa que viesse catalogando, que viesse deixando essas informações registradas, hoje nós não teríamos esse trabalho todo de saber como foi que iniciou a história de Santa Inês. Santa Inês foi uma grande produtora de fumo, sisal e café, que durante muito tempo alimentou a economia do município. Aqui, a cidade aqui, por exemplo, produziu o melhor café, que dizem que até do Brasil. Foi aqui em Santa Inês. Teve festas aqui comemorativas sobre o café, que era o melhor café do Brasil, diz que era aqui de Santa Inês. Produtor grande de batatinha do reino. O sisal também teve muita produção de sisal aqui. Caminhões e caminhões carregava de corda aqui para levar para São Paulo, para esse mundão todo aí. Salvador, isso também. Para o Brasil todo, saía tudo daqui, corda. E o café também era de primeiríssima qualidade. Era afamado o café daqui. Era uma região produtiva. Aqui em Santa Inês, essa cidade, já chegou a ter 12 armazéns de compra de produtos agrícolas. Produzia muito café. Café, fumo de folha, mamona. Produzia, era uma região produtiva. Chegou a ser chamada Rainha do Vale do Jiquiriçá, Santa Inês. O senhor Alfredo Barros conta que logo depois da morte da senhora Maria Rosa Nunes Logrado, sua fazenda praticamente ficou sem dono e a notícia correu na região que as terras eram bastante produtivas. Aí a terra ficou com terra devoluta, é de Santa Inês, toda essa terra. Aí terra sem dono. E a notícia correu, tinha uma área de terra produtiva boa aqui. Aí apareceu um italiano, soube da notícia lá em Salvador, João Samuel Michele. Veio, ocupou a casinha e começou a plantar café. Começou a plantar. Para plantar café, precisava trazer operário de fora. E para trazer operário, precisa fazer 2 ou 3 casinhas para operário. Aí, ele fez 2 ou 3 casas e começou a trazer operário.
Quando chegou mais ou menos a época da colheita, precisa trazer mais gente, fez mais 2 ou 3 casas, 4, já passou a ter os 6 ou 8 casas. Aí a irmã, ele tinha uma irmã, chamada Angelina Michele, que até hoje tem um descendente dela aqui em Santinês. Veio também, fez a mesma operação. Construiu uma casa e começou a plantar café. Tinha bem dinheiro, porque veio da Itália, corrido do regime de Mussolini, trouxeram muito dinheiro de lá. E aí começou a plantar café. Quando estava com 6 ou 8 anos, já tinha umas 15 a 20 casas. Passou a chamar de povoado de Santa Inês. Aí já apareceu outros interessados em terra, muita terra sobrando. Os Montanha, 2 irmãos, Juvenal Montanha e Abílio Montanha, ocupou uma boa área também, fez a mesma operação. Aí, precisou fazer mais casas e aí vai crescendo. Apareceu mais outra família, os Duarte, ocupou e aí. Quando estava com 8, 10 anos, já tinha umas 50, 60 casas. Já não era mais povoado, já era vila de Santa Inês. Aí apareceu mais alguém interessado nas terras. Henrique Menezes ocupou uma boa área e tornou fazenda. E aí, quando estava com 10, 12 anos, já tinha umas 100, 120 casas. Já era uma vila grande. E aí apareceu alguém interessado em botar uma vendola para vender alimentação para esse operário. Se instalou, fez uma casa, botou comércio. A primeira usina do município de Santa Inês foi introduzida pelo alemão João Samuel Michele. Já depois de um certo tempo, o senhor Cláudio Lemos Egger, aproveitando a antiga usina desativada, instalou a Rovel Indústria e Comércio, S.A., que beneficiava a cidade e também exportava café de boa qualidade para outros lugares. Aqui tinha um armazém que chamava Rover, de um alemão, Cláudio Egger, trabalhava todos os dias, 70, 80 mulheres na catação de café. Precisava procurar gente para trabalhar, trazer de fora, que aqui o povo daqui não era satisfatório, o povo. Sisal, tinha beneficiamento Sisal. Mamona, fumo, 12 armazéns comprar produtos agrícolas. E essa Santa Inês era uma riqueza, era a rainha do Vale do Jiquiriçá, Santa Inês. O café acabou devido ao fechamento da exportação do país, durante o regime militar. E por que o fumo, sisal e café acabou? Acabou pelo seguinte, porque, veja bem, o café vem uma ordem do governo para acabar com a produção de café, que era preferível comprar de outros estados ou de outro país para ficar valorizado, porque aqui ele não era muito valorizado, o café. O fumo foi bom também aqui, vendia aqui, produziu muito fumo também. Mas os compradores eram poucos. Daqui saía tudo aí para Cachoeira, São Félix, que lá era que iam beneficiar para fazer charuto e outras coisas. Aí foi acabando. Os interessados não ajudavam, não plantaram mais sisal, o café arrancou todo o café. Erradicou, foi. O governo pagou para arrancar tudo, acabar. E quem arrancou não plantou mais. Desculpa interromper o senhor poderia falar por que acabou o fumo, sisal e café? Mas, falta de chuva, falta de mau tempo, a chuva ficou escassa. Aí deixou de chover e deixou de produzir. Certo. E também houve uma época que fecharam a exportação de café do Brasil para o exterior.
quem era que produzia muito café não tinha quem vender, não tinha comprador. Aí em 67, o governo federal, através do Banco do Brasil, resolveu arrancar os cafés. Pagar para erradicar o café. Teve em Santanês. Foi em 67. Aí arrancou os cafés. Depois de 2 anos, 3 anos depois, abriu a exportação, começou a plantar de novo. Mas não foi satisfatório. Aí veio o mau tempo, a colheita acabou. Seu Nousa ainda guarda as notas de dinheiro e nos faz questão de mostrar as antigas cédulas e moedas da época. E o dinheiro antigos? Vocês que nunca viram nada disso, hein? 1 tostão, 2 tostões. Ele ainda conta como se chamava o dinheiro e fala como se pedia um pão nas padarias em sua época. As coisas mudou demais. As moedas você nem lembra nada. 1 tostão, 2 tons. A pessoa, o povo antigo chegava nas padarias, o preço de um pão, vamos dizer, era 1 tostão. Mas ele chegava, não sabia como era. Quanto é um pão de tostão? Aí você sabia dizer 2 tons. Eles pagavam 2 tons. Aí chegava um e dizia, quanto é uma maçã? É 1 tostão. Aí dizia assim, e rachado e melada? Quer dizer rachado e melada? Não sabe. Partido e passado manteiga. Dizia assim, e rachado e melada? Aí a pessoa dizia, 1.200, então racha e mela. Aí eu falei, abri, passava manteiga para comer. Um tostão naquele tempo valia quanto? No tempo de hoje? Naquele tempo, é 10 pão por 1 tostão, por aí tu vê. Hoje 10 pão é quase 5 mil reais, né? Que em lugar grande um pão é 40, 50 centavos. É verdade. Rapaz, as coisas eram baratas demais, rapaz. Rapadura, ninguém as coisas de antigamente era pão, rapadura, é o que o freguês comprava, porque achava bom e é o que achava para comer. A estação José Marcelino foi inaugurada em 19 de dezembro de 1908, em Santanês. A unidade fazia parte da linha férrea que ligava as cidades de Nazaré até Jiquié. Então nós temos aqui a estação. E o que acontece? Santanês era muito importante, vários governadores. Eu fui aqui com alguns relatos aqui. JJ Seabra teve aqui. Por exemplo, essa praça onde fica aqui o fórum hoje, atualmente, que é o fórum, né? Que é do outro lado aqui, né? Nessa parte aqui. Tem o nome, é Praça Araújo Pinho, né? Mas poucas pessoas sabem. Quem foi Araújo Pinho? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pois é. Araújo Pinho foi governador do estado da Bahia. Foi ele que inaugurou a estação. Né? A estação foi inaugurada em 1908. Eu não tenho aqui preciso a data, mas foi em 1908. Ou seja, ele veio para inaugurar. E na época, aí eu fui montando o quebra-cabeça. Quem era o governador dessa época, em 1908, que teve no município? Araújo Pinho. José de Araújo Pinho. Né? Então, ele era governador da época. Né? E por isso que essa praça aí, a Praça Araújo Pinho, onde acontece a festa, né? O Festival de Cultura de Santanês, leva esse nome, em homenagem justamente ao governador que inaugurou a estação, né? Que ele vem inaugurando. Aqui, uma imagem aérea que mostra justamente a Praça Araújo Pinho e a estação, né?
que hoje funciona o fórum, né, do município de Santa Inês. Aqui nós temos a foto da estação, né? O curioso de Santa Inês, que a estação de Santa Inês é como a gente viu lá no início, que Santa Inês foi o primeiro povoado de Ubaíra, né? Não é à toa que virou cidade, né? Então Santa Inês era muito importante, né? Naquela época, tinha muita importância na região. Você vê uma coisa, é a estação, mas a estação é uma das maiores que tem aqui no Vale de Quiriçá, pelo tamanho dela. Então, tinha uma certa importância, né? E vários governadores vieram até Santa Inês. Nós temos aqui, eu tenho registros aqui, né? Por exemplo, Góes Calmon, foi Góes Calmon que né, emancipou o município. E conforme a entrevista que eu fiz com o neto do coronel, disse que eram muitos amigos, o coronel Luiz Vieira Coelho, juntamente com o governador Góes Calmon, disse que eram muito amigos. E ele me contou o seguinte, que na época o governador queria trazer um presídio para aqui para o município, né? E aí disse que o coronel disse, não, presídio não, eu quero uma escola, né? E nós temos ali a escola que foi inaugurada em 1900, se eu não me engano, 1927, né? Depois de 3 anos da emancipação do município. Então, o governador deu de presente ao município. Na verdade, assim, ele veio inaugurar o Góes Calmon, veio inaugurar o primeiro reservatório de água, né? Primeira caixa d'água que tem ali, que hoje foi revitalizada. Então, assim, o governador teve aqui em Góes Calmon, né? Tem até uma foto dele aqui. Eu tenho umas fotos dele da inauguração, que ele teve aqui do Góes Calmon, né? Aquelas Fubicas, aqueles carros antigos mesmo. Que o neto, inclusive o neto disse, e tem as fotos originais, só que assim, ele disse, ele tem muita coisa de Santa Inês que o avô deixou, e os outros familiares também tem muita coisa de Santa Inês, só que assim, ele disse que só dá esse material, só vai doar, deixar para o município, se o município fizer um museu, ou algo que deixe ali para recordar, né? Ele deu como sugestão que o município, na vez que eu tive com ele, né, fazendo essa entrevista, ele me relatou o seguinte, deu como sugestão que o município tombasse aquele prédio, o casarão, né, esse casarão aqui, e fizesse desse casarão um local, um museu, né? Ele disse que tem cama do coronel, tem uns biscuits franceses, né, que vem da França, que o coronel tinha, né, usava e tudo, muito caro, né, deve ser. Então, ele deu como sugestão que o município fizesse um tombamento desse prédio e transformasse ele em um museu, né? Então, assim, para contar a história de Santa Inês, eu acho, foi até uma sugestão acertada, né, por ele, né? E vamos ver aí o que é que nós temos para frente aí. Já deixei essa sugestão com o prefeito, né, para fazer isso aí, mas é uma coisa que não requer só, não depende só de mim e de você, depende de um conjunto todo para fazer esse tombamento. Aqui nós temos aqui o mapa, né, do trajeto da estação, né, que foi muito importante para a região. Começa lá em São Roque, né, lá próxima à ilha, Nazaré, e nós temos os trechos aqui, passa por Santo Antônio, aí vai em São Miguel, né? Aí vem para Amargosa, aí ele volta, São Miguel, Laje, né? Aí nós temos aqui as estações, né? As maiores e as que são consideradas pequenas estações. Nós temos aqui em destaque, na época, no ano de 1954 aqui, né? Primeiro centenário das ferrovias brasileiras, né? Essa imagem aí, que vai até a cidade de Jequié, que deu 290 quilômetros, lá desde o início, né, de São Roque, que é lá, próxima à ilha, lá, a região de Nazaré, o quilômetro 0. Começou de lá e veio subindo a Santo Antônio, que é o quilômetro 65, São Miguel, quilômetro 101, aí vem Laje, quilômetro 121, Amargosa, quilômetro 129, aí vai em Laje, em Amargosa, e volta para São Miguel e vem para Laje. Aí tem aqui, né, Mutuípe, né, pequenininha ainda, não era ainda tão importante. A estação quilômetro 149 de Jequiriçá, né? Aí nós temos Barra,
quilômetro 144. Mutuípe, quilômetro 138 ali. Areia, que é o quilômetro 162. Genipapo, quilômetro 102. Engenheiro Franco, né? Franca ou França, né? Quilômetro 180. Aí vem quilômetro 190, que é a estação. Você vê que não bota nem o nome de Santa Inês. Porque eles botavam o nome das estações da época, né? José Marcelino, a estação aqui, o nome era José Marcelino, aqui em Santa Inês. Aí vem a estação lá em Engenheiro Átila Menezes, quilômetro 202, que é lá em Lagoa Queimada. Aí vem de Itaquara, né? A Itaquara já tem nesse mapa. Aí vem Caatingas, que é quilômetro 250, Baixão, aí de Jabaquara, quilômetro 200, até chegar em Jequié, né? Então, nós temos aqui um mapa da ferrovia, né? Foi muito importante. Aqui nós temos aqui as Maria Fumaça, que rodava aqui naquela época da estação. Nós temos aqui, essa daqui era, se eu não me engano, eram duas. A pessoa conta que eram duas. Era a número 27, né? E a número 22. Tinha uma numeração. Cada máquina dessa aí tinha uma numeração, né? E aí nós temos essas fotos aqui. E o que o senhor pode falar a respeito do trem? A estrada de ferro. O trem, ó, aqui, ó, se vocês olharem aqui, você vê, ó, aqui tem a estrada do trem, ó. Vocês não sentem aí uma curva ali, não, com um paralelo diferente? Eles faziam a curva aí, para vir aqui para o abrigo, que era ali onde hoje é a delegacia. Era o movimento da cidade, era o trem, porque todo dia, toda hora, chegava trem, chegando e saindo e trazendo mercadoria. Toda a mercadoria de Salvador que vinha para aqui para ser vendida, vinha tudo de trem. É o que gerava a economia da cidade? Tudo vinha através do trem. E a gente também aqui, chegava e entrava no trem de manhã, no outro dia, ou de noite, ou de manhã, 2 dias, chegava em São Roque. Nem em Salvador não era. Lá pegava o navio e acabava de chegar. Logo em seguida, houve uma empresa que botou a estrada de ferro Jequié a Nazaré. Aí fazia essa linha 3 máquinas, 2 horários e um trem de carga. As máquinas desciam aqui todos os dias. Saía de Jequié às 6 da manhã, passava às 9 da manhã aqui. 9, 6h30, 8h30, 9 horas. Dia, e subia de Nazaré, passava aqui 6h30, 7 horas da noite, 6h30, 7, subia indo, voltando para Jequié. E na estação, que hoje é o fórum, era lotado de gente para esperar o trem que vinha. Corretores de pensão, que tinha 10 ou 12 pensões aqui, não era posada nem hotel, era chamado de pensão. Que naquele tempo não tinha carro, o povo viajava de trem e navio. Aí a corretora, ali fazendo a propaganda da pensão, vamos ter uma pensão boa, comida boa, cama, não tem cerveja, não tem nada. É boa cama, mora. E aí era corretor. E Santa Inês cresceu. Ao todo eram 3 trens, sendo 2 de passageiros e 1 de carga. A linha, logo depois de finalizada, tinha um total de 290 quilômetros, mas foi encerrada por conta dos trens que quebravam a todo momento e da erradicação do café. Quando Castelo Branco, Francisco Castelo Branco, cearense, general, assumiu o poder em 64, botou como ministro dos transportes o general, chamado Juarez Távora, era um cearense. A estrada de Santa Inês não dava renda. Precisava desembolsar dinheiro do Estado ou da nação para pagar a despesa de operário, que era mais para beneficiar o povo. Passagem barata, frete barato para transportar mercadoria. E o Castelo Branco, o general, com o general
Juarez estava, quando verificaram a folha de pagamento, a estrada de Santanês dá prejuízo. Acaba, fecha. Em 64 tiraram a estrada de ferro daqui. Aí deixou de ter mais. Acabou por isso, porque foi aparecendo no carro, o trem, coitadinho, saía daqui, quebrava todo lado, toda hora quebrava, não tinha condição de continuar. O primeiro coronel empossado do novo município de Santa Inês foi empossado pelo governador do estado da Bahia, Francisco Marques de Góes Camon. O primeiro coronel do município de Santa Inês foi o senhor Luiz Vieira Coelho, e também nessa época foi criado o primeiro conselho municipal. Seu nossa conta que ainda chegou a conhecer alguns coronéis. Muitos aqui, a Maria aqui tinha sediado muito, aqui mandava na cidade. Coronel Ludogério, Coronel Luiz Coelho, mas rapaz, tinha vários deles aqui. Eu tinha um parente que era coronel. Tem a espada dele até hoje, a espada dele. Coronel comprava a patente dele? Comprava a patente, todos eles. Aqui tinha essa família de Antero Duarte aí, tudo era coronel. Antero Duarte, Coronel Luiz Coelho fez aquele sobrado, gastou R$1.200, aquele sobrado da construção. Naquele tempo foi R$1.200. Quando o dinheiro dele acabou, ele parou, levou 2 anos parado para terminar, arranjar mais dinheiro para terminar de completar o sobrado. Aqui nós temos aqui a segunda prefeitura, né? Que foi a sede do governo na gestão do então prefeito Coronel Florindo Cardoso, foi o segundo intendente, né? Na verdade, assim, Santa Inês, nós temos aqui de 1924, né? Até atual, nós temos a relação dos prefeitos. Só que assim, eu só tenho até hoje o nome dos 2 primeiros intendentes, que um foi Coronel Luiz Vieira Coelho, que dá o nome da praça em frente à prefeitura, e Florindo Cardoso. Porque depois de 1949, que foi, o pessoal fala que foi depois da República, né? Quando houve o primeiro golpe, foi o segundo golpe, uma coisa desse tipo assim. O que acontece? Começou-se a fazer a eleição. Então, nós temos 1946, que é o filho do coronel, Luiz Vieira Coelho, que é Eurelino Teixeira Coelho, né? Que foi o primeiro, foi prefeito, né? Prefeito realmente, porque até 1945 eram os intendentes. Aí só depois de 1946 que começaram a figura prefeito, né? Então nós temos uma relação de prefeitos na época, né? Aí depois dos intendentes veio o filho do coronel, Eurelino Teixeira Coelho, né? Então eu não tenho, na verdade, porque assim, em 4 anos que eles governavam. Eu fiz uma entrevista com o neto do coronel, ele me disse que o avô dele, ele voltou a ser prefeito pela segunda vez. Só que ele não falou quando. Então nós vamos fazer aqui as contas. 1924, ele ficou até 1928, né? E o que acontece? Em 1928 foi Florindo Cardoso, aí ficou mais 4 anos, aí foi para 1932. Aí nós vamos contar, 1932, aí vem mais 4 anos, não sei quem foi, eu estou ainda pesquisando. 1940, né? Que mais 4 anos que vai 1932, aí 4, 1936, 1940, 1944 e mais 2 anos, né? Que ficou até 1946, porque foi quando teve o primeiro prefeito, né? Que foi o Eurelino Teixeira Coelho. Então esse interstício aí eu estou ainda pesquisando, né? Eu já tenho algumas informações, mas ainda falta a gente verificar a fonte, se realmente é verdadeira, certo? Aí nós temos aqui essa foto que mostra a posse vendo-se a grande manifestação que recebeu por ocasião de sua posse, né?
que o coronel foi empossado como segundo intendente do município de Santa Inês, né? Porque no ano de 1924 o município de Santa Inês foi elevado a município na cidade, ou seja, pelo então governador Góes Calmon. E quem era o intendente da época era o coronel Luiz Vieira Coelho, né? Um dos coronéis, ou seja, faziam parte, né, daquela época. Antério Duarte, Florindo Cardoso, né? Então todos esses coronéis faziam parte. E o primeiro prefeito falava intendente porque era a primeira pessoa a comandar, né, o município, né? Na verdade, o nome prefeito só veio a partir do ano de 1934, que essa palavra prefeito veio fazer parte do vocabulário, né? Prefeito. Mas antes o nome era utilizado como intendente, né? Então, o primeiro intendente foi sede, foi cartório também, né? Aqui também, o primeiro cartório de Santa Inês também foi aqui na parte de baixo, segundo alguns relatos. E aí nós temos a imagem do... Hoje o pessoal fala palacete, né? Do coronel. Ainda no município, esse palacete ainda existe ainda, né? Felizmente, espero que ninguém se atreva a derrubar, né? Ou seja, a demolir um casarão, ou seja, um palacete como esse. Tem algumas coisas que não tem ainda, né? Nós temos ali aquelas torrezinhas que não tem ainda da época, né? Que foi descaracterizado. Mas ainda tem ainda a parte da fachada, mantém-se ainda as características, né? Da época. Algumas coisas. Aí nós temos aqui aqui, como eu falei, foi a primeira prefeitura, né? Porque assim, quando os coronéis eram eleitos, né, intendentes, a residência deles era a própria prefeitura, né? Lá eles resolviam tudo, né? Comandava tudo. E Santa Inês tem muito desses casarões aqui. Alguns foram demolidos, outros ainda resistem ainda ao tempo. E aí nós temos aqui a segunda prefeitura, né? Esse daqui foi o último, ou seja, a segunda prefeitura, né? Que fica ali próxima à Praça do Dinossauro, que infelizmente resolveram fazer, ou seja, demolir. E com o decorrer dos tempos, veio algum político interessado nos votos desses operários. Chamava-se Bazuca e Átila Menezes, Luiz Teófilo. Veio 3 políticos para aqui. E fizeram casa, ocuparam. Quando estava mais ou menos já com as 150 casas, a distrito de Santa Inês resolveram e pediu ao governador uma comitiva dos políticos, mais alguns chefes de família, querendo emancipar o distrito de Santa Inês, passar a cidade. Ele disse, não depende de mim. Eu encaminho um projeto para a Câmara de Deputados. Se a Câmara de Deputados aprovar, eu sanciono. No dia 12 de agosto de 1924, o governador encaminhou o projeto para a Câmara de Deputados. Aí ficou lá engavetada. Quando foi no dia 26 de outubro de 1924, a Câmara aprovou. Levou para o governador e o governador sancionou a lei. Passou Santa Inês a cidade. Em 26 de outubro de 1924. Aí está a cidade. Passou vários políticos. Primeiro prefeito eleito de Santa Inês, Bazuca. Segundo, Átila Menezes, era um engenheiro. Terceiro, o nome aquele da praça do povo de Wilson, Luiz Teófilo, terceiro prefeito. 24, 28, 32. O de 32 só levou 8 meses no poder. O Luiz Teófilo. Porque o Brasil mudou de regime. Deixou de ser república para ser... Deixou de ser presidente para ser ditadura. Acabou a legislação, não tem mais vereador, não tem mais deputado estadual, não tem deputado federal, nem senador. Só um manda no Brasil, Getúlio Vargas. E
De 32 a 46 não teve eleição. Deixou de ser prefeito para ser intendente. Deixou de ser governador para ser interventor. Não tinha legislação no país, não tinha político. Não, nesse período. De 32 a 46, não teve prefeito. Chamava-se intendente. 46, acabou o regime de ditadura. Passou a voltar novamente democracia e república. Quem foi eleito aqui foi um senhor chamado Hermelino Teixeira Coelho. Foi eleito em 46. 50, que uma gestão de prefeito é 4 anos. Em 50, Ademar Alves. 54, Juvenal Cardoso. Até hoje ainda tem descendente dele aqui. Juvenal Cardoso, 54. 58, Miguelito, ainda está vivo até hoje em Salvador, com 93 anos. Tem uma irmã dele aqui, chama Eli. Alfredo Barros conta que no mandato de Miguelito, em 1958, foi feito o conchavo político para o desmembramento da cidade de Santa Inês. 58. Aí, o Miguelito, em 58, fez um conchavo, um político. Desmembrou Santa Inês toda. Cravolândia, chamava Olho d'Água do Carrasco, pertencia a Santa Inês. Santa Inês saía daqui de Visaco Candu, 90 quilômetros. Saía daqui e ia de Visaco Maracás, 85 quilômetros. Aí tirou Cravolândia, Olho d'Água do Carrasco, que hoje é Cravolândia, tirou Irajuba, que chamava Flores, ela tirou tudo Santa Inês. Santa Inês hoje está a 4 quilômetros, no Mandacaru. Era 90. Aí está que surgiu a cidade de Santa Inês. Já aconteceram cerca de 3 enchentes na cidade de Santa Inês. Uma em 1947, a segunda em 1960 e a última foi no ano de 1996. O senhor chegou a ver as enchentes que aconteceram? Todas elas, vixe, meu E menino. como foi? As enchentes, não tem essa ponte aí, não tem ali aquela loja cheia de manequim. Dali para baixo ninguém passava não, porque já cobria qualquer pessoa. E a água acima da ponte. E lá embaixo na rodoviária que tem hoje, ali ninguém passava. Ali era uma lagoa que cobria 10 homens de altura. A água não tem um sobrado aí embaixo. A água ali na frente ali você não passava, que ali era um mar. De carregar caminhão, carregar tudo, de derrubando casa e acabando com tudo. Aqui nós temos algumas fotos da época, né, da enchente de Santa Inês, né, que fala um pouquinho. Aqui outra foto aqui. O mais engraçado é o seguinte, para a gente comprovar que houve realmente essas enchentes na época, a data, né? E eu pesquisando lá na prefeitura, eu achei um livro, né? Onde nesse livro tem o seguinte, tem uma pessoa solicitando da prefeitura uma autorização para a reconstrução do imóvel, porque devido às fortes chuvas, e foi justamente nesse ano aqui de 1960. O pessoal fala que teve 3 enchentes, né? Aí fala aqui que é de 1947 e a outra de 1960. E a mais nova que teve aqui foi em 96, na última, 96, que a água do rio passou por cima da ponte, né? Então, chegou essa enchente aqui, são as 3 enchentes. E essa de 1960, ela é verídica realmente, foi nessa época porque tem esse registro lá. Inclusive é para ter tirado uma cópia, não tirei. E você analisa pela foto aqui ao fundo que a igreja, a torre lá, ela já estava construída. Aqui uma foto também da época, né, da enchente aí. Aí você vê ao fundo lá a torre da igreja, né? Então a igreja tinha sido construída. Cultura religiosa profana. Santa Inês hoje possui muitos atos culturais. Por exemplo, a Festa da Padroeira, que acontece aqui na Igreja Matriz, o Festival de Cultura, que é a Festa de Largo, que acontece aqui, o Terno de Reis,
o aniversário da cidade, São João e entre outras. A festa da padroeira toda a vida foi forte aqui, viu? Vinha, porque de primeira cravo eu lembro de pertencer aqui, Três Braços, Irajuba. Então esse povo todo dessas roças vinha para aqui 8, 10 dias antes e era um movimento muito grande. Para a gente montar a lavagem da igreja, como a gente não tinha uma experiência de como seria a lavagem da igreja, a gente fez uma pesquisa nas casas de matrizes africanas com os pais de santo dos terreiros. E aí a gente foi buscando informação de como acontecia a lavagem da igreja anteriormente. E aí os relatos dele é que esse evento cultural e religioso estava se perdendo por conta da infiltração da politicagem na lavagem da igreja. E aí vinha se perdendo essa tradição. O primeiro passo foi a gente fazer a lavagem da igreja de uma forma diferente, porque a gente não poderia proibir os políticos de estar presentes na lavagem da igreja, porque é um evento cultural aberto e oferecido para o público, mas de que forma esses políticos não interferissem no momento cultural e religioso. E a gente pensou em tirar os carros de som, porque aí a gente evitaria espaço para discursos políticos. A gente retirou os carros de som dos espaços da lavagem da igreja. A gente buscou também que aumentasse mais a questão religiosa. Como a igreja católica, ela não comunga da mesma tradição que as igrejas de matrizes africanas, então a igreja fica fechada. Antes a igreja ficava aberta para que acontecesse a lavagem da igreja. Assim, foi fechada por ordem do bispo, por conta das manifestações de bebida que acontecia dentro da igreja, que a igreja não concordava. Então fechou-se os portões da igreja. E aí agora a lavagem acontece apenas nas escadarias da igreja. A gente nessa pesquisa também, a gente vê a importância que é daquele momento para as religiões de matriz africana. Ali é um momento de cultura e de religião, né? Dessas religiões que já vêm desde nossos antepassados. Então a gente pensou em envolver mais coisas diferentes e interessantes culturalmente na lavagem. Trouxemos a Filarmônica de Santo Amaro da Purificação, que é uma cidade que também tem lavagem da igreja e que é uma lavagem muito conhecida, muito grande, é um momento cultural muito interessante. E aí a gente teve essa ideia de trazer de lá a Filarmônica para poder compor a nossa lavagem da igreja. Também teve os bonecos gigantes de Jiquiriçá, que a gente conheceu no encontro cultural, a gente achou muito interessante e trouxe também para fazer parte da lavagem da igreja. E tem as baianas, que é o que mais embeleza a nossa lavagem da igreja, porque é a tradição mesmo das casas de matriz africanas. Montamos um grupo de baianas, que elas não têm vínculo com as religiões do candomblé, como ditas. Elas não têm vínculo a essa religião, mas elas acham bonito participar daquele evento cultural. Então a gente montou esse grupo de baianas, que é um grupo independente de baianas, e elas também fez parte da lavagem da igreja, junto com as baianas de matriz africana. Nas nossas pesquisas, a gente foi de casa em casa, de terreiro em terreiro, e serviu para a gente desconstituir o preconceito, né? Porque a gente tem um certo preconceito a respeito dessa religião, porque a gente não conhece. E nessas pesquisas foi muito interessante porque a gente desconstituiu aquele preconceito que a gente tem. Aquele momento que eles fazem da lavagem da igreja, a gente passou a entender por que acontece aquele momento, que foi muito interessante. A gente mudou o nome também da nossa festa, de Festa da Padroeira para Festival de Cultura, com visão de ela ter uma maior visibilidade para outros municípios. Porque quando você fala um festival de cultura, vai ser muito grande a representatividade. A nossa festa do Festival de Cultura, ela movimenta a economia do nosso município. Ela gera renda. A pessoa que vai lá com isopor, vender uma garrafinha de água, a pessoa que vende no carrinho de pipoca, e já gera a economia do nosso município. Então é muito importante o nosso Festival de Cultura. E tinha a questão também que a igreja não concordava com a questão de ter o nome Festa da Padroeira, porque a festa profana, ela não tinha vínculo nenhum com a festa da padroeira do município. Então a gente uniu duas coisas. Festival de Cultura poderia ter investimento do governo, porque é uma festa cultural,
E também a gente desvincularia a festa realmente religiosa da festa profana. Se bem que acontece na mesma época, mas aí desvincularia. E foi o que a gente conseguiu fazer e o sucesso que a gente teve quando a gente fala do Festival de Cultura do município, todo mundo conhece. E assim, o Festival de Cultura, a gente ainda quer incluir outras apresentações culturais que venham do Vale do Jiquiriçá, para poder a gente estar divulgando para o mundo. Então, assim, ainda falta muito para que a gente insira essas apresentações culturais, a gente ainda tem muitas mudanças que a gente tem interesse em implantar no Festival de Cultura. E aí a gente vem mudando a cada ano. Próximo ano, nas nossas pesquisas, tenho certeza que a gente já vai ter um pouco mais de informação para a gente já estar agregando no nosso Festival de Cultura, proporcionando mais cultura ainda no festival. Seu Noza fala sobre a igreja matriz daquela época e a atual. É verdade que a antiga igreja daqui foi... Toda a vida aí. Aí era igreja e era cemitério, enterrava a pessoa dentro da igreja. Antigamente. Quando fez esse jardim agora aí, ultimamente, aí, que é novo, toda a terra que tirou daí levava osso e cabeça de adolescente, jogou tudo ali, tá tudo ali enterrado. Enterrado jogado. O senhor sabe quantos anos tem aquela igreja? Vim fazer, eu era sacristão nesse tempo, não saí da igreja. Aqueles desenhos que tem lá no teto, eu andava ali direto todo dia, toda hora. Então essa igreja aí, nessa faixa de uns 70 anos. Não, naquela ocasião deve ter tido muito aborrecimento, porque desativaram ela daí, mas tinha que desativar se as coisas estavam crescendo. Teve gente que ajudou, gente de fora que deu dinheiro para fazer a igreja, botar relógio, isso e aquilo, tinha que sair. Agora saiu contra a vontade do povo mesmo. Ele ainda fala de algumas curiosidades da época e do Padre Garrão, que pertencia à paróquia de Areia, hoje Ubaíra. Andava ali direto. Dizer o nome do primeiro padre que... O primeiro, os padres daqui não tinha padre que vinha de fora, chamava o Padre Garrão. Era sediado em Ubaíra, porque não podia todo lugar. Levava um padre em Ubaíra, o outro já ia sem Jiquié, porque não tinha muitos padres. Era o Padre Garrão que chamava. E os prefeitos? Olha outra coisa do Padre Garrão. Tempo de missa, todo lugar tinha missa, de vez em quando ele vinha. O padre vinha na véspera. Ficava hospedado na casa daquelas pessoas bem antigas. Toda a água que os padres tomavam banho não jogava fora. Já tinha gente na casa, engarrafava todas. E todo mundo que vinha para essa, todo mundo levava uma garrafa de água dessa, do banho dele, para beber. Do padre? É, que benzia. Era uma invocação antiga, mas o povo tinha fé. Aquela água todo mundo levava, se tivesse um ferimento, passa, lavava, achava que ficava bom. Mas quem mandava aqui naqueles tempos eram os padres, do jeito que eu te falo. O Padre Garrão aí, Ave Maria. Aquilo era um coronel que a ordem que ele desse estava dada. Ele mandava na cidade toda? Mandava, toda a cidade e essa cidade circunvizinha era tudo governada por ele. Até hoje, meus padres têm poderes para fazer muita coisa. O povo atende muito os padres. Seu Noza ainda conta que a festa da padroeira era bastante forte naquela época. O senhor quer falar de mais alguma coisa? Não, hoje, não quero dizer que hoje a cidade está transformada, toda bonita, que ninguém nunca viu negócio de calçamento e nada, que era lama aí, meu amigo. Dia de feira aí você só via o povo coberto de lama. Carro não tinha, tudo que chegava era através de animal. O burro, a cangalha. E hoje a cidade está tudo fácil, né? Você pega um carro aqui agora, daqui 2 horas está em Salvador. Daqui a 3 horas você está em São Paulo, no Rio, né? E o senhor acha que mudou muita coisa de lá pra cá? Mudou demais. Ninguém nunca via as casas aqui de telha, tudo era de palha. Nada de bloco, tudo era de adobão, era de cruzamento assim. Ó. Mudou muitas coisas. E a feira, como era? A feira era boa, agora carro tu não via, tu só via animal. Tudo era cavalo, era jegue, era burro. Todo mundo trazendo as coisas para vender aqui. E a
feira aqui era A uma feira, praça, tudo né? aqui era feira, tudo aqui era feira, depois ali. A ideia deste documentário foi disseminar a informação sobre a história de nossa origem, a cidade de Santa Inês. A nossa proposta foi coletar o máximo de informações possíveis daqueles antigos moradores da cidade. Queremos agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a colaborar com a construção desta obra. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, boa tarde.